O que são dízimos e ofertas? Como surgiram e seus significados? Eles teriam algo a ver com a salvação ou com a proximidade com Deus? De que forma os dízimos e ofertas estão ligados ou afastados do cristianismo? Nesse assunto muito polêmico, vamos descobrir as respostas juntos. Dízimos e ofertas são indispensáveis para a sobrevivência das igrejas, mas muitas vezes se tornam palco de controvérsias. Se por um lado financiam os prédios de oração e comunhão e obras sociais maravilhosas que nem os órgãos públicos conseguem cobrir, mudando o destino de vidas e famílias, por outro lado, se tornam alvos de má utilização por muitos, que se utilizam de desvios de dinheiro para uso pessoal ou na compra de equipamentos caríssimos, que em nada tem a ver com a salvação. E vou salientar que sou ofertante em 2 igrejas muito sérias, que investem pesado em obras sociais. Por isso, não confunda esse vídeo informativo em uma ideologia contra a sua participação financeira na igreja. Mas afinal, como surgiu os dízimos e as ofertas realmente? Antes de tudo, precisamos entender o que significa dízimos e ofertas. Dízimo significa a 10ª parte de algo, ou seja, se algo for dividido em 10 partes, uma delas é o dízimo. Como, por exemplo, 100 gramas de 1 quilo, 100 ml de 1 litro e R$1 de R$10. Oferta, como o próprio nome diz e que pode ser verificado no dicionário, é uma contribuição espontânea, como quando estamos em uma reunião familiar e levantamos a mão, oferecendo 1 quilo de carne para o almoço. Ou ainda, quando vemos alguém com fome e oferecemos algo para comer. Como sempre, vamos começar pelo Velho Testamento. E lá nos deparamos com ofertas e primícias pela primeira vez em Gênesis capítulo 4, versículos de 3 a 4. E não surgem por ordem de Deus, mas por uma ação espontânea de Caim e Abel. Suas ofertas também eram primícias, pois eram as primeiras e melhores partes de animais ou de colheitas. Deus só vai instituir como lei as ofertas e primícias em Êxodo capítulo 23, versículos 14 até o versículo 19, e Levítico, do capítulo 2 até o capítulo 7 no tabernáculo. Não só por gratidão, mas também para comunhão, paz, pecados e culpa. Embora na época já existisse pagamento em tesouros, como podemos ver em Gênesis capítulo 44, versículo 8, as ofertas e primícias, assim como iniciados por Caim e Abel, se referiam a partes das colheitas e animais. Podemos comprovar isso em Êxodo capítulo 23, versículo 19 e Levítico todo o capítulo 27. Ou seja, era comida, que em parte eram queimados em holocaustos e em parte para alimentação dos sacerdotes, levitas, suas famílias e, no caso das primícias, todo o povo comia junto. É verdade que na inauguração do tabernáculo, no capítulo 7 de Números, são recebidas ofertas de ouro e prata, mas basta vermos no versículo 86 que o total arrecadado por todo o povo nem chegou a 1,5 kg. Também é verdade que Abraão deu dízimo em Gênesis capítulo 14, versículo 20, onde o dízimo aparece pela primeira vez. Mas aquela riqueza não era dele, e sim tinha sido saqueada de outro rei. Basta você ler o capítulo 14. Se aquela atitude fosse correta hoje, seria como se roubássemos um traficante para darmos 10% e ficarmos com o resto. Não só hoje seria um crime, mas como uma sentença de morte. E foi isso que Abraão fez naquela época, em que algumas matanças eram permitidas por Deus, muito antes da instauração do amor de Jesus. Ocorre que os sacerdotes levitas foram proibidos eternamente de ter qualquer bem material, além das roupas do corpo e da comida recebida dos dízimos, ofertas e primícias. Podemos verificar isso em Números capítulo 18, versículo 24, e o Deuteronômio capítulo 18, versículos de 1 a 2. Eles também eram proibidos de deixar o templo,
que funcionava 24 horas, como vemos em Levíticos, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Deus só vai instituir o dízimo como lei em Levíticos capítulo 27, versículos de 30 a 32, novamente como comida. Resumindo, no Velho Testamento, as ofertas, primícias e dízimos eram alimentos, em parte queimados e em parte consumidos, e eram as únicas coisas que os levitas podiam receber, entregues para efeito de gratidão e perdão. Um ponto importante ainda é que essas práticas de dízimos e ofertas estavam ligadas ao tabernáculo e depois ao templo, e eram específicas ao povo judeu, que abandonou as práticas dos dízimos após a destruição do templo em 70 d.C. Chegando até o Novo Testamento, nós temos Jesus, que sendo judeu e Cristo pagador de nossa dívida, tinha compromisso de cumprir a lei judaica, como vemos em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 18, ou Mateus capítulo 8, versículo 4. Mas note que ainda em Mateus capítulo 5, versículo 18, Jesus diz que a lei só teria validade até que tudo se cumprisse. Esse cumprimento era sua glorificação após a ressurreição, que faz cair as leis obrigatórias do Antigo Testamento. No versículo 19, Jesus vai falar dos mandamentos, que é outra história. Mas mesmo assim, Jesus também deu um novo rumo nos mandamentos, como vemos em Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Mas voltando às leis, após a morte de Jesus, os cristãos se afastaram das leis judaicas, pois eles passaram a entender que o sacrifício de Jesus foi o pagamento total da culpa do homem, e sua salvação, que antes era pela lei, agora passava a ser pela graça e pela fé. É por isso que, após uma grande discussão entre Paulo e Pedro, os cristãos passam a poder comer carne de porco, fazer a barba, sair na rua em dias de menstruação, não fazer circuncisão, etc, etc. Percebendo a visão dos cristãos sobre dízimo após a morte de Jesus, você vai entender por que dízimo praticamente não é mencionado no Novo Testamento. Existem apenas 9 referências ao dízimo no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, Lucas capítulo 11, versículo 42 e Lucas capítulo 18, versículo 12, vai mostrar dizimistas que deram as costas a Jesus e que foram criticados por ele. Em Hebreus capítulo 7, vai fazer 6 citações referente ao dízimo de Abraão, dado de presente para um amigo sacerdote. Nessa época, nem existia o tabernáculo. A riqueza dada não era dele, nem foi ordenança de Deus, como vemos em Gênesis capítulo 14. Após a morte de Jesus, seus seguidores não tinham mais participação, nem ligação com o templo, nem com as sinagogas. Saiba dessa divisão no meu vídeo A Origem das Igrejas. Agora, os cristãos estavam inseridos na pregação do novo evangelho que se separou das antigas leis. Releia o capítulo 7 de Romanos e você verá que Paulo utiliza o capítulo inteiro para criticar as leis judaicas. Afinal, ela servia para os devedores, do qual hoje em Cristo não somos mais. Sobre as ofertas, Paulo utiliza o capítulo 6 de Gálatas e o capítulo 9 de 2 Coríntios para ensinar que as ofertas agora não tinham obrigatoriedade nenhuma, mas que deveriam ser espontâneas e de coração. Paulo resume as ofertas em ajuda para os necessitados, estadia para os irmãos em Cristo e custos para viagens missionárias. Mas é importante citar que Paulo deixava bem claro que ele trabalhava para cobrir os seus custos e ajudar no custo de outros, e dar esse mesmo exemplo aos demais. Você pode e deve conferir essas informações em Atos, capítulo 18, versículo de 1 a 3, Atos, capítulos 20, versículos 34, 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 12, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 8 a 9, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 7 a 8 e em diversos outros momentos da Bíblia. Por isso, ainda hoje, encontramos alguns pastores que trabalham no ministério
e possuem uma vida empregatícia como qualquer um, assinando a carteira e levantando cedo no inverno para fazer força e ainda dar parte do seu salário nas obras de Deus que eles mesmos gerenciam. Voltando à época de Jesus, como sacerdotes independentes e separados do templo e de suas regras, os apóstolos e discípulos de Jesus se utilizavam de ajuda mútua entre eles, as ofertas, que Paulo vai ensinar em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que devem ser de acordo com o coração de cada um, não importando se é 70% ou 1% do que você ganha, mas que seja espontâneo e por amor. E Paulo nos lembra em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que temos obrigações com nossa família. Ainda em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo proíbe qualquer tipo de constrangimento e cobrança sobre as ofertas. Mas sabemos que essas cobranças acontecem na maioria das igrejas, nem todas. E milhares de pessoas têm ido na internet reclamar desses constrangimentos constantes, tanto que existem muitos sites sobre o assunto, com pastores, padres, teólogos, psicólogos e ainda com advogados, pois o abuso espiritual pode se enquadrar como crime no artigo 147 do Código Penal. Quantas vezes não ouvimos Malaquias, capítulo 3, versículos de 7 a 8, chamando quem não dizima de ladrão? E outros versículos isolados e manipulados, causando constrangimentos diretos e indiretos, ameaças de perder a salvação e de receber maldições que em nada corresponde com o Evangelho de Jesus, e sim diretamente ligados ao Antigo Testamento, direcionado a um povo que não é daqui e a um templo físico que foi destruído. Por isso, no próximo vídeo vou trazer os principais versículos usados para a cobrança do dízimo e o que eles realmente estão dizendo naquele momento, para quem e em que contexto. Novamente, não podemos confundir as coisas. Como cristãos, nós temos a responsabilidade de contribuir com os locais de oração que frequentamos, pois existem os gastos de aluguel, luz, a água que usamos, as cadeiras e outros itens que precisam de manutenção. É verdade que, erradamente, você nem participa da escolha do prédio, dos gastos e do que é comprado. Mas, repito, temos nossas obrigações e a obra de Deus ainda depende de corações cheios de generosidade espontânea. E, sem dúvida, essa participação é uma grande manifestação do Espírito Santo em cada um de nós.